Olá, neste momento nós estaremos refletindo uma passagem bíblica que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, nos versículos 3 até o 6. Diz assim a palavra de Deus: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, aqui Deus, ele fala diretamente com Moisés, quando Moisés sobe ao monte, e Deus dá essas ordenanças para ele: assim falarás. Moisés, ele, sendo o homem de Deus, o líder da nação, ele não poderia falar qualquer coisa para o povo. Ele deveria falar exatamente o que Deus colocava no seu coração, o que Deus colocava na sua boca para falar. Assim falarás. Isso me chama muita atenção, porque quando a gente está, às vezes, numa posição de liderança ou de fazer alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos obedecer às diretrizes que Deus coloca. Fazer a obra do Senhor, não podemos fazê-la do nosso jeito, ou fazê-la conforme a gente acha que é melhor. Nós precisamos atentar-nos à forma como Deus quer que seja feita. Assim falarás, até mesmo trazendo esse texto, mais para frente Deus dá os detalhes que Moisés teria que fazer o tabernáculo. Deus dá tudo detalhado. Você vai fazer assim e assim, na medida tal e tal, ou seja, todos os detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que, quando nos chama para fazer a obra, mas nós não podemos sair por aí fazendo a obra de qualquer maneira, do nosso jeito, e achar que a gente está agradando o Senhor, não. Nós precisamos aprender a ouvir e discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Isso me chama a atenção nesse texto. E a outra coisa que me chama a atenção, no versículo 5, Deus fala para Moisés falar com o povo que: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Ouvir a voz de Deus não é só a gente ficar ouvindo a voz de Deus. Eu vou ouvir Deus falar comigo no domingo, lá no sermão do pastor. Deus fala, claro que Deus fala, mas nós precisamos ter na vida uma certa diligência de ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fala conosco através de outras situações, Deus fala conosco através de circunstâncias, de pessoas. Deus usa várias situações para falar conosco e nós precisamos aprender diligentemente a ouvir a voz do Senhor. E ele prossegue aqui: se ouvirdes, diligentemente a minha voz e guardardes a minha aliança. Deus é um Deus de aliança, né? Deus ele nos chamou para um compromisso. Ele não nos quer apenas: eu sou servo de Deus ou seja, vivo a vida como eu quero, do meu jeito, do meu modo, como eu entendo. Como Deus é um Deus de compromisso e de aliança,
ele requer de nós fidelidade, ele requer de nós que nós observemos como que é que ele quer que vivamos a nossa vida. Então, ele nos chama para uma aliança, como ele chamou esse povo de Israel. Ele fala, então sereis a minha propriedade. Veja bem, Deus chamando a nação de Israel para ser propriedade de Deus. Propriedade é algo que pertence a um dono. É como alguém que compra um terreno e ali está escrito, né? Eu tenho um documento no cartório, propriedade de fulano de tal. Nós somos propriedade do Senhor. Então, propriedade peculiar, né? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus ainda enfatiza aqui, olha, a terra toda é minha. Às vezes a gente pensa, né? As coisas estão acontecendo aí, terremotos, enchentes, pessoas morrendo. Parece que as coisas estão fora de ordem e de controle. Não, nada está fora de ordem e de controle. Porque o nosso Deus é um Deus que governa e controla a história, controla todos os acontecimentos. E onde está Deus nesse momento, né? De causa de angústia, Ele está no mesmo lugar, assentado no alto e sublime trono, né? E vendo, né? Toda a terra é minha. E por último, vós me sereis reino de sacerdotes. Qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote na Bíblia era interceder, orar, mediar. Então, nosso papel como cristãos nesse mundo não é ficar criticando, militando pelas coisas, né? Por questões políticas, econômicas. O nosso papel é orar. Deus nos chama para sermos um reino de sacerdotes. E aí ele coloca ainda, nação santa. São estas palavras que Deus dá aqui, as palavras finais. O reino de sacerdotes e nação santa. Nação santa, ou seja, não seja somente mais um. Seja alguém que faça diferença. Se você é cristão, você é chamado para fazer diferença neste mundo. Não adianta a gente ter apenas o nome de cristão. É preciso que façamos a diferença. A gente reclama, as coisas não estão boas no mundo. Mas qual a diferença que nós estamos fazendo no mundo? E nós precisamos entender que nosso papel aqui na terra é ser luz e ser sal, sal da terra, para dar sabor. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, a gente precisa fazer a diferença. E que nós possamos fazer a diferença com o nosso testemunho, com a nossa vida, que as pessoas possam ler Jesus em nós. Porque tem até um pensamento que fala, né, uma frase que fala que o crente é a Bíblia que o incrédulo lê. Então nós precisamos atentar-se com o nosso testemunho. E essa é a diferença que a gente precisa fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.